Meu nome é Amanda, eu tenho 29 anos, eu sou do Piauí e eu fui protestante durante quase 20 anos da minha vida. Eu me converti na Igreja Batista, ficava perto da minha casa, aos 6 anos de idade, e aos 9, quase aos 9, eu me mudei para a Assembleia de Deus, porque a minha mãe foi, eu acompanhei, eu era criança. Desde sempre na minha vida, a religião, Deus, saber o sentido da vida, sempre foi muito importante para mim. Então, eu nunca tive dúvida disso, que a gente tem que procurar o transcendente, o que está acima da matéria. Então, criado no meio protestante, eu tenho todos os cacoetes do protestantismo, então aquilo tornou-se a minha cultura. Comecei numa igreja mais, posso dizer, tradicional, que era a Igreja Batista, mas o meu crescimento mesmo, né, na adolescência e começo da idade adulta, foi na Assembleia de Deus, que é uma igreja, acredito que seja a mais numérica do Brasil. Aos 23 anos de idade, quando eu formei, eu vim ao Rio de Janeiro para fazer residência. Então, eu vim para uma cidade totalmente nova e eu acredito que foi a mão de Nossa Senhora me guiando. Eu acabei indo para uma instituição de caridade da Igreja Católica, que é a Ordem das Irmãs de Maria Imaculada, fundada por Santa Vicenta Maria. Então eu fui morar com elas, com as freiras, e quando eu cheguei lá, eu até lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei e vi aquele prédio imponente, eu pensei, nossa, essas freiras são malvadas. Eu lembrei de todos os filmes, livros, tudo aquilo que a Igreja Católica sofreu nesses 500 anos de difamação, aquilo veio no meu subconsciente. Eu pensei, meu Deus. Então veio toda aquela porcariada do cinema, da Inquisição. Eu falei, meu Deus, eu vou ser prisioneira delas. Nada disso. Infantilidade minha, quando eu entrei, fui muito bem recebida, mesmo sendo protestante, elas jamais foram grosseiras comigo, pelo contrário, elas me evangelizaram até de maneira silenciosa. Eu passava pela capela, né, mantinha o respeito, e elas, oi querida, tudo bem, vamos pra missa, e eu no alto da minha empáfia, não irmã, obrigada, dava até de ombros, ignorância minha. Naquela época, 2014, tem 5 anos, o Brasil estava em efervescência política, vocês sabem muito bem. E aí eu achei um senhor muito lindo e muito especial, que vocês conhecem, o professor Olavo de Carvalho. Eu vi alguns recortes de vídeo dele, que algumas almas caridosas fazem. Quando eu vi aquilo, eu falei comigo mesmo, esse homem está falando a verdade. Pesquisando tudo, né, estudando com o professor Olavo, até de maneira informal ainda, eu encontrei um vídeo que foi um divisor de águas, chama-se, tá até hoje no YouTube. Eu recomendo a todos que assistam esse vídeo com o coração aberto. Como debater com um cristão biblicista. Quando eu vi esse vídeo, foi um choque, porque aquilo batia de frente, estilhaçou tudo em que eu acreditei durante quase 20 anos da minha vida. Eu fui protestante dos 20 até, eu diria, os 25. Eu assisti a esse vídeo, eu tinha 25 anos. E eu fiquei chocada. Nessa época eu já convivia com muitos católicos no ambiente virtual do Facebook. E lá eu conheci uma pessoa muito especial, né? Que hoje é o meu padrinho de crisma. Primeiro se tornou meu amigo e hoje é meu padrinho de crisma, que é um dos membros do CDB. E aí ele me apresentou o CDB. Naquela época eu já estava balançada. Eu falei, olha, Omar, eu acho que eu vou ser católica mesmo, me ajuda. E aí eu decidi de vez me converter. Para contar para minha família, foi uma epopeia. O meu padrasto, ele é diácono da Assembleia de Deus. A minha mãe, apesar de ter tido uma excelente educação mariana, ela acompanhou o marido, né? E no meio da decadência da Igreja Católica, ela não foi acolhida e acabou se tornando protestante, que é a história de milhões de brasileiros, não é milhares, milhões. Milhões de brasileiros mal catequizados, milhões de brasileiros não acolhidos nas paróquias, milhões de brasileiros sem entender, sem saber diferenciar, misturando o catolicismo com o espiritismo, com conceitos mesmo. E essas pessoas acabam achando que tudo é igual, tudo vai levar a Cristo, e não é verdade.
Eu hoje me considero uma filha da Santa Igreja, não quero mais sair daqui por nada. A única coisa que vale a pena neste mundo é seguir a Cristo, e sim, na igreja que Ele fundou. Os erros que foram cometidos, acredito eu, que o cisma de 1054 e a Reforma Protestante de 1517 foram tropeços na história do cristianismo, e queria sim que voltassem todos para casa. Assim como eu voltei, de maneira que eu jamais imaginei na vida. E hoje eu creio que foi Nossa Senhora que me guiou. E como ex-protestante, eu só queria dizer para os protestantes que estiverem me assistindo que reflitam um pouco nisso, em vez de bater de frente nisso, que acredito que é uma das questões centrais do protestantismo. Não conseguir entender essa doçura da Virgem Maria, esse ato de amor tão grande que Deus quis, que em vez de descer do céu em glória como Messias, Ele preferiu encarnar-se no ventre de uma mulher perfeita, que Ele escolheu como seu receptáculo, vaso perfeito. E esse vaso que a Arca da Aliança no Antigo Testamento era só um simbolismo, ele se concretizou na figura, na pessoa da Virgem Maria. Então a fé cristã, ela é mais concreta, ela é mais real, ela é mais palpável do que a gente imagina. Se você tem alguma dúvida, eu sugiro que você vá estudar os milagres. Boa parte do que me convenceu foi isso. Os milagres estão aí gritando para nós, corpos incorruptos, corpos de centenas de anos incorruptos. Os milagres eucarísticos, eles gritam. Então, se você tem dúvida e não acredita que aqui estamos inventando isso, a sucessão apostólica, basta você ir ver os milagres. E eu só conheço milagre na Santa Igreja Católica. Então, foi um prazer falar com vocês. E esse é meu testemunho de fé. E espero perseverar até o fim para alcançar o céu.